A presença de técnicos argentinos, uruguaios e portugueses no Brasil é comum, mas um técnico húngaro é algo meio que impensável. Porém, em 1957, um baita comandante húngaro chamado Bela Gutmann quebrou a barreira do idioma e também cultural. Ele veio para o Brasil e de quebra teve uma ótima passagem. Nos anos 50, o São Paulo iniciou seu plano audacioso de construir o maior estádio particular do mundo, Morumbi. Por isso, os títulos eram escassos, e depois do Paulista de 1957, o time só voltou a ser campeão em 1970. Ou seja, essa conquista de 57 ficou marcada por muito tempo por ser a última conquista, a última glória do São Paulo por muitos anos. Mas afinal, qual é a história por trás desse título? Bom, Bela Gutmann foi o cabeça daquela equipe. Ele era um treinador húngaro que tinha prazer de jogar futebol ofensivamente, que tinha um currículo de dar inveja. Com passagem até pelo Milan, que até aquele momento foi o grande clube da sua carreira. Mas o seu melhor trabalho mesmo aconteceu no Újpest da Hungria. Enfim, nesse clube ele ganhou 2 ligas nacionais e a Mitropa Cup, que era uma precursora da UEFA Champions League. É importante falar que o futebol húngaro era muito mais forte do que atualmente, então esses títulos eram sim relevantes. O porém de Gutmann é que ele tinha um ego um pouquinho alto. Ele era meio arrogante, inclusive brigou com a diretoria do Milan mesmo liderando o campeonato italiano e saiu do clube. Em 1956 ele foi para o Budapest Honvéd, o time de Puskás que também era muito poderoso. Um ano depois ele veio ao Brasil numa excursão e impressionou a todos com o futebol envolvente da sua equipe. Vicente Feola, que era supervisor do São Paulo, pediu para os diretores tentarem a contratação do marrento Gutmann. No fim, a contratação se concretizou e esse acontecimento ajudou a revolucionar o futebol brasileiro. A questão é que Bela Gutmann era um treinador desconhecido aqui no Brasil, então São Paulo até podia ter uma noção sobre ele, mas não conhecia totalmente a filosofia do seu trabalho. Ele foi contratado mais pela sua fama e pelo futebol envolvente que sua equipe jogava. Existia um receio que ele impedisse dos jogadores brasileiros jogassem de forma descontraída, como eles estavam acostumados. E sim de forma rígida, disciplinada e inflexível como os moldes europeus. É verdade, Gutmann gostava de um futebol preciso e objetivo, que marcasse o máximo de gols possíveis, e que não fosse baseado na firula. Mas no fim das contas, isso foi uma força do seu trabalho. Seus treinamentos foram revolucionários, porque os fundamentos começaram a ser treinados com mais intensidade. E os jogadores que já eram bons conseguiram aprimorar mais a parte técnica. Ele já conhecia minimamente o futebol brasileiro e a equipe que tinha em mãos, já que acompanhou vários treinos e jogos antes de assinar o contrato, então ele não caiu de paraquedas. O principal problema é que ele não falava português, e com certeza isso atrapalhou um pouco a comunicação com os jogadores, mas no fim deu tudo certo. Feola era assistente de Gutmann e sugou o conhecimento do treinador, o que deu muito resultado depois. A formação que agradava o treinador húngaro era um 4-2-4, realmente bem ofensiva, e a equipe base era composta por Poi, Desord, Mauro, Dino Sani, Vitor, Riberto, Maurinho, Amauri, Gino, Zizinho e Canhoteiro. Falar de todos os jogadores seria um pouco repetitivo, então vou focar em 3 deles. O primeiro é Zizinho, o melhor jogador tecnicamente daquela equipe, mas que já estava entrando na fase final da sua carreira. O maior ídolo de Pelé tinha acabado de chegar e foi um pedido especial de Bela Gutmann. Ele brilhou na Copa de 50 e era um jogador extremamente técnico, armando bem as jogadas e marcando muitos gols. Zizinho ainda chegou a falar que só começou a jogar futebol de verdade quando começou a ser treinado por Bela Gutmann. Pra você ver o nível desse treinador, né? Essa declaração é muito impactante vindo de um astro como Zizinho. Enfim, o jogador chegou no meio do campeonato e foi essencial para uma virada de chave. Depois eu te conto melhor. O segundo é Canhoteiro, o Garrincha da ponta esquerda. Ele era muito rápido e driblava extremamente bem. O seu talento para desconcertar os marcadores era incrível e ele se tornou um grande ídolo são paulino. Tudo bem que ele podia ter sido muito maior do que ele foi, mas é inegável que Canhoteiro foi um craque. O terceiro é Mauro Ramos, o xerifão da equipe que era um líder dentro de campo.
Ele era peça-chave no setor defensivo e foi um dos melhores zagueiros brasileiros da história. Inclusive, ele ganhou 2 Copas, uma como capitão ainda. Bom, em 1956, o São Paulo foi vice-campeão paulista e os São Paulinos estavam com sangue nos olhos para não deixarem o título escapar novamente. Em 57, o campeonato se iniciou e a situação não era tão animadora. O tricolor perdeu para times pequenos, como o Botafogo de Ribeirão Preto, o Juventus e o 15 de Piracicaba, além do Corinthians, que estava muito bem obrigado e parecia ser uma grande ameaça. Mas tudo bem, porque isso aconteceu na primeira fase do Paulistão, que não valia muita coisa. 10 equipes de 20 se classificavam para a segunda fase, onde realmente o título estava em disputa. O São Paulo passou em quarto na primeira fase e agora iria com tudo na segunda fase para ser campeão paulista. Nesse momento, o Zizinho chegou ao São Paulo e seu impacto foi imediato. Logo no primeiro jogo, o tricolor ganhou de 4-2 do Palmeiras. Com ele, o São Paulo não perdeu mais, foram 10 vitórias e 2 empates. O time continha um ataque avassalador e inclusive meteu um 6-2 no Santos. O principal adversário na disputa ao título era o Corinthians, e os dois clubes tinham empatado em 1-1 um jogo tenso no primeiro turno. Gino do São Paulo e Luizinho do Corinthians se estranharam bastante. E um dia após o jogo, o corintiano jogou um tijolo na cabeça do São Paulino. Um tijolo, é sério. Isso calhou de acontecer porque os dois foram visitar Alfonso Ramos, que tinha quebrado a perna durante o jogo. Para deixar a coisa mais tensa, os dois rivais chegaram empatados em pontos na última partida do campeonato. Quem vencesse se sagraria o campeão, e se houvesse um empate, teria um triangular final para decidir o campeão juntamente com o Santos. Dino Sani foi um desfalque nesse jogo e podia fazer muita falta, ainda mais porque o seu substituto foi Sarará, que não tinha jogado nenhuma partida no campeonato até ali e, para complicar a situação, tinha brigado com Bela Gutmann. Os corintianos eram considerados favoritos ao título, mas obviamente os são paulinos acreditavam muito na chance do troféu. E deu certo. Aos 17 minutos, Amauri encobriu o goleiro e abriu o marcador. O Corinthians foi para cima, com um certo desespero, buscando o empate rapidamente. Mas a defesa ficou desguarnecida e Canhoteiro, em um lance, deixou o adversário no chão e, de forma surpreendente, chutou no gol. E funcionou. 2-0 São Paulo. Mas os corintianos não desistiram e diminuíram a vantagem são paulina logo em seguida. O primeiro tempo começou, o tempo passou, a pressão corintiana continuava, mas o relógio era inimigo. Para piorar a situação, aos 33 minutos, Maurinho driblou o goleiro Gilmar e marcou o terceiro para o São Paulo, gol que sacramentou o título. Porém, nem tudo foi tão feliz assim. Maurinho provocou Gilmar na comemoração e iniciou uma briga generalizada. Os corintianos reclamavam de um impedimento e o jogador Olavo chegou a bater no bandeirinha Lynch, mas inexplicavelmente ele não foi expulso. Essa ação também motivou a torcida do Corinthians a partir para a agressão. Os torcedores começaram a jogar pneus, pedras e muitas garrafas no bandeira. As torcidas também invadiram o gramado e a confusão escalonou rapidamente. Mesmo assim, o jogo reiniciou e o São Paulo foi campeão paulista. Era a consagração de um trabalho que fugia do padrão do futebol brasileiro. E que também mostrava que Bela Gutmann podia até ser arrogante, mas seu trabalho ele fazia e correspondia. Depois desse momento histórico, o treinador saiu um ano depois, e existem 2 versões para explicar esse fato. A primeira é pela questão financeira, e é explicada com mais facilidade. Como Bela Gutmann era um cara fora de série, obviamente o seu salário era bem gordo. E como foi falado no início do vídeo, São Paulo estava construindo o Morumbi e precisava fazer sacrifícios esportivos para concretizar esse sonho. E um desses sacrifícios foi liberar Bela Gutmann em 1958. A segunda é que ele mesmo pediu para voltar para o seu país natal para ficar mais próximo da sua esposa. A questão é que Bela Gutmann tinha a fama de não parar quieto em lugar nenhum. Ele gostava de ter essa mudança constante de trabalho. A única certeza é que a saída foi amigável, e isso por si só já é um saldo positivo nesse final de relação entre São Paulo e Bela. Apesar da rápida passagem no futebol brasileiro, Bela Gutmann fez história com seu futebol revolucionário. E deixou um legado muito grande, inclusive na seleção brasileira, que foi comandada por Vicente Feola na Copa de 58 e que jogou num 4-2-4, a mesma formação que o húngaro adorava.
Bom, meu nome é Matheus e se você gostou do vídeo eu peço que você deixe seu like, que faz toda a diferença na recomendação e no alcance do vídeo. Também peço que você ative o sininho e se inscreva para não perder nenhum vídeo novo, nenhum conteúdo novo. E no mais, é isso. Então, tchau e até logo!